preparando esse estudo, eu preparei os 4 estudos diferentes. Eu falei, gente, ele abriu um leque, porque o leque é imenso, né? Então, eu vou tentar ir mais ou menos nos raciocínios que vieram. E aqui eu estou vendo um monte de gente querida que eu amo muito. E é muito bom. A gente tem que aquece o nosso coração esse amor, viu? O que faz a gente ter vida são os nossos sentimentos. É o amor que faz preencher a nossa alma. Quando a gente se afasta do amor, a gente vai esvaziando. E aí sim, nós passamos a ter sofrimento. E aí eu fui pesquisar. Em primeiro lugar que eu fui, sobre valorizar a vida, foi na carta de São Paulo. São Paulo, com toda a sabedoria dele, ele vai falando, ainda que eu falasse a língua dos anjos, a língua dos homens, sem amor nada seria. Tá, beleza, nós já conhecemos. Mas eu comecei a estudar ela e comecei a prestar atenção que o São Paulo descreve o que é o amor, o que é a caridade. Ele descreve, porque ele entendeu que a gente não ia entender, né? Ele mandando a carta para o outro povo, o pessoal não ia entender o que era esse amor. E ele não descreveu o que era nem a fé, nem a esperança. Aí eu fui caçar. Cadê a fé e a esperança? Amor, nós já estamos todo mundo sabendo escutar. Mas e a fé e a esperança? E aí eu fui no Evangelho segundo o Espiritismo, no Bem-aventurados aflitos, no item 14. Ele fala assim: a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito serenidade. O que acontece? Quando nós vamos ficando com um pensamento muito conturbado, com muito pensamento, com muita coisa, a gente não consegue a serenidade. Mas por que a gente não consegue a serenidade? Porque está lá no que o Francisco de Assis falou. Toda vez que eu sinto ódio, toda vez que eu sinto mágoa, toda vez que eu sinto raiva, sentimentos. Nós somos sentimentos. Nós somos espíritos tendo uma vivência no corpo de carne. A vida é uma só. Vida, gente, é uma só. Nós temos experiências reencarnando. Só que durante muito tempo nos venderam essa ideia de acabar, de morte. Céu e inferno. Foi bom, vai para o céu. Foi ruim, vai para o inferno. A vida acaba. E venderam isso para nós. Muito enraizado. E aí o que nós fizemos? Nós trouxemos isso para nós como se o mundo acabasse. Os espíritos vieram e falaram assim, não, a vida continua. Nós somos espíritos em evolução. Estamos vivendo no corpo de carne, mas nós não somos esse corpo. Esse é uma máquina. A máquina envelhece, ela acaba. E nós continuamos o nosso processo evolutivo. Só que quando a gente vem aqui para a Terra, a gente pede muito para vir. Eu fui lá no Livro dos Espíritos, porque senão eu vou fazer quase 3 horas de sono. Eu fui lá no Livro dos Espíritos e vendo quanto que a gente perde para reencarnar. A gente quer vir. Por quê? No plano espiritual, a gente tem diferença? Não tem nada que nos diferencia. Nós estamos todo mundo tentando melhorar. Mas quando a gente vem aqui para a Terra, aqui vem a prática. E a Terra é uma verdadeira vendedora de ilusões. Ela vende tanta ilusão que nós brigamos uns com os outros por causa de carro, por causa de herança, por causa de beleza. Uns tentando passar em cima do outro, de tanta ilusão que ela nos vende. Sendo que o que nós temos realmente, real, é que estamos aqui de passagem. E que não tem ninguém melhor do que ninguém. Nós estamos mais ou menos no mesmo grau evolutivo. Daqui 200 anos vai estar uma outra turma aqui e nós estaremos na erraticidade. Só que no tal de vender ilusões, nós causamos as nossas próprias aflições. Está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque nós deixamos enraizar com as ilusões. Então eu acho que eu sou melhor do que o outro, porque eu estudei mais a doutrina espírita. O outro acha que é melhor porque tem um carro melhor, porque tem uma condição financeira melhor. E assim nós vamos pisando uns nos outros. Mas o que nós não percebemos é que quanto mais sofrimento eu levo para o outro, mais eu sofro.
Porque estamos interligados. Está todo mundo juntinho, não precisa ter ilusão, não. Nós estamos interligados. Então, quando eu faço mal para a Tininha, automaticamente eu estou fazendo mal para mim mesma. Quando eu sinto raiva da Tininha, esse sentimento é meu. Às vezes ela nem sabe que eu estou sentindo raiva. Eu sofro com o próprio sentimento. E o corpo físico vai ter que arcar as consequências. E ele fala, o que a gente precisa? De calma. Poxa, mas como eu vou ter calma? Está tudo correndo lá fora, o mundo está correndo, a tecnologia está correndo. Eu estou cheia de dívida, como é que eu vou ter calma? Calma. As coisas se encaixam. Não deixa o pensamento ser como um cavalo selvagem que vai. Para e pensa. Freia os nossos pensamentos. Aí você fala assim, mas Elaine, como é que eu freio o pensamento? Às vezes a gente precisa aprender a educar o nosso pensar também. Porque a nossa cabeça pensa o dia inteiro, né? Ela pensa direto. E a gente precisa educar o pensamento. Como que eu educo? Colocando frases. Às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, Elaine, eu sinto tanta raiva do fulano. Toda vez que você pensar no fulano, faz um Pai Nosso. Toda vez que você pensar no fulano, faz, não, mas isso é muito chato. Eu falo, mas é por aí que as coisas mudam. É quando eu penso numa coisa, eu coloco outra no lugar. É a brincadeira do troca. E quem disse a brincadeira do troca para a gente? Francisco de Assis. Ele foi muito claro. Ele, dentro da sabedoria dele, ele mostrou, olha, quando eu sinto ódio, eu tenho que trocar para o amor. Anda rápido. Não demora, troca. O pensamento ruim veio, troca. Quantas vezes a gente pensa coisas ruins do nosso semelhante? Quantas vezes a gente tem mania de julgar uns aos outros? Sendo que cada um está no estágio evolutivo, cada um tem um grau de amadurecimento, cada um está num grau de aprendizado. E nós nos completamos. A gente aprende uns com os outros. E aí, como que eu vou ter calma? Eu vou ter que parar e conversar com Deus. E aí vem a fé. Aquela fé que falou lá atrás, da fé que remove montanhas. Mas não é a montanha do Morro do Cruzeiro, que a gente vai sair removendo. Não é isso, não. É a montanha da descrença. Porque a gente para de acreditar. E sabe o que é pior? A gente para de acreditar na gente. Isso que é pior. Porque quando eu não acredito no outro, eu paro de acreditar em mim. Aí você fala assim, como assim, Elaine? Pois é, quando eu começo a desconfiar do outro, eu começo a desconfiar de mim. Mas a pessoa passa a perna, mas quem está passando a perna é o outro, não sou eu. Eu não estou errada. Nós estamos tendo uma inversão muito forte na nossa sociedade. Onde a gente vai falar assim, nossa, fulano me passou a perna. Mas também você é muito sonsa. Você não presta atenção? Não, mas quem está errado não sou eu, não. Quem está errado é ele. Eu estou fazendo o meu papel, eu estou confiando no outro. Está vendo como é que as pessoas estão invertendo? Elas estão invertendo. E a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não inverter, porque isso causa sofrimento. E quantas vezes, dentro da nossa família, a gente fala gritando. E a pessoa fala assim, nossa, mas você está gritando. Mas é porque você não está me ouvindo. Quantas vezes alguém grita com a gente, poxa, Elaine, isso falando para mim, gritando. Por quê? Porque eu não estou ouvindo. A gente parou de ouvir uns aos outros. A tecnologia é o máximo. Eu amo tecnologia, vocês não têm ideia. Mas ela não pode me dominar. Porque senão a gente se torna escravo dela. Nós somos espíritos livres. E a gente não está aqui para ser escravizado agora pela máquina. Nós estamos aqui para poder usar a máquina a nosso favor. Para que a gente possa evoluir. E a nossa fé, ela só vai ter essa força se a gente começar a ler. Ler a doutrina espírita. Tem Evangelho segundo o Espiritismo. Olha, o meu coitadinho dele, ele tá vergonha. Mas eu só gosto do meu. Ele já está todo velhinho. Mas pega o Evangelho.
Cada um, evangelho é igual roupa íntima, cada um tem a sua. Lá em casa, cada um tem que ter o seu. Porque quando você lê o evangelho pela primeira vez, pega uma caneta e marca o que te chamou a atenção. E não para não, continua lendo, vai embora. Vamos dizer que você pegou a caneta azul. Quando você lê a segunda vez, você pega a caneta vermelha. Marca o que te chamou a atenção. Na terceira vez, pega a verde. E assim você vai fazendo. E aí você começa a descobrir, que você começa a se conhecer. Sabendo onde você já melhorou, onde você já consegue vencer, onde ainda temos que vencer. Porque para a gente poder estar aqui, a gente também tem que se conhecer. E aí o vendedor de ilusões, que é o planeta Terra, que nos vende tudo quanto é ilusão, eu conheço tudo. Eu conheço tudo do outro. Eu sei tudo do outro, mas o que eu sei de mim? O que eu conheço da minha pessoa? Quem sou eu? E aí, quando a gente vai destrinchando a doutrina, a gente vai falando assim, gente, a vida é maravilhosa, a vida é linda. Nós estamos dentro de um planeta que está girando lá fora. Você pensa bem, nós estamos dentro de um círculo que está lá girando. E se der uma balançadinha, todo mundo cai, né? Nós estamos dentro de um planeta maravilhoso. Um ser que criou uma galáxia igual a nossa, ele nos envolveu com todo o amor que existe na criação. E aí, no nosso processo evolutivo, a gente foi se distanciando desse amor. Aí veio o sofrimento. E aí vieram grandes homens. Vieram grandes homens nos ensinar. Chamar, anda, gente, a vida é mais. A vida não é só aqui não, acorda. Estão vendendo ilusões de novo. E aí veio a ilusão da morte. A morte acaba. E quantos irmãos nossos chegam do outro lado e vê que a vida continua, porque a vida é uma só. Não precisa ser, no caso, suicídio, não. Gente que está aqui, nós mesmos, que está com um grau de materialismo muito forte, que chega no plano espiritual e chega assim, tem vida? Ué, a vida continuou? Ué, o que eu estou fazendo aqui? Então a gente percebe que já não dá mais. Não dá mais para a gente ficar andando na ilusão. Não dá mais. Vamos estudar o que falam da gente. Quem somos nós? Espíritos. Vivendo um corpo de carne. Daqui a pouco estamos no plano espiritual. E aí tem uma outra turma aqui. Qual o objetivo? Amar. E aí, o Francisco de Assis, que eu amo demais, ele sempre fala que esse amor é daqui para lá. É dando que eu vou receber. É doar. É aceitar o meu irmão do jeito que ele é. Quando eu aceito ele do jeito que ele é, eu me aceito. Não adianta esperar eu me aceitar, não. Não dá certo. Porque aí a gente corre um risco, que é a segunda parte, que é o grande perigo nosso. E ele fala desse risco muito forte, que é o egoísmo. Se for só aqui primeiro, eu vou esperar ficar de luz para começar a ajudar. Eu caio no egoísmo. E o mais incrível, ele vem e fala, o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra. Olha o que os Espíritos falam. A cujo progresso moral obsta. E ele compara o egoísmo a um grande monstro. Um monstro que acaba. Por quê? Porque quando a gente começa só a pensar no eu, tudo é meu. Eu vou passando por cima do meu semelhante. Igualzinho um tratorzinho. O que eu não estou percebendo é que eu estou sendo esmagada. E aí o sofrimento vai bater na porta. E aí eu entro nas trevas. Que é o tanto Francisco de Assis fala. Quando ele escreve, onde houver ódio, onde houver raiva, onde houver tristeza, uma coisa vai puxando a outra. E nos leva para a escuridão. E às vezes o nosso grau de desespero é tão grande que a gente esquece quem somos nós. Então anda rápido, não vamos parar agora, vamos andar rápido. Não vamos esperar o ano que vem para começar a fazer Pai Nosso. Vamos fazer esse ano. Não vamos esperar o ano que vem para ajudar o semelhante. Vamos ajudar esse ano. Vamos abraçar mais. As pessoas pararam de se abraçar. Claro que nós tivemos Covid, né? Mas
O Covid já acabou. Já acabou, não, ainda tem um cadinho. Mas isso não impede que a gente se abrace, que a gente sorria. Gente, não economiza sorriso, não. Não economiza, não. A gente não tem ideia do que o outro está esperando da gente. Porque às vezes a pessoa passa perto da gente um caco e você dá um sorriso e a pessoa pensa assim, vai dar certo. Vai dar certo. Que às vezes a gente não sabe o que está passando no íntimo. Por exemplo, esse meu jeito assim de sorrir, né? Porque eu já nasci sorrindo. Então eu não sou o melhor exemplo de sorriso, né? Eu não chorei quando eu nasci, eu sorri. Todo mundo que me conhece sabe disso. Mas, por exemplo, às vezes eu passo na rua e eu saio sorrindo. E outro dia uma senhora falou assim para mim assim, obrigada. Eu estava tão sozinha, que quando você passa e sorri, eu acho que você faz parte da minha família. Eu falei, eu faço parte da família terráquea, né, da terra, vamos lá. Vamos bater papo. Aí nós conversamos um pouquinho. E nós estamos carentes disso, gente, de conversar, de dialogar. De internet, nós estamos craque. Nós temos, 1.000 amigos, 2.000 amigos no Facebook. Ô, amigaiada, mas pergunta se por acaso nós estamos interagindo. O calor humano, essa amizade. Isso é que aquece a alma. Isso que aquece a nossa vinda aqui na Terra. É a gente olhar para o outro e falar, vai dar certo. É a gente olhar para o outro e falar assim, me ajuda, não estou dando conta. Tininha sabe disso. Não estou dando conta. Quando eu falo para ela, me ajuda, não estou dando conta. E a gente começa a rir, bater papo e quando vê aquilo passa. Porque o que acontece? Pedro estava falando sobre a depressão. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, já vai para o 5º estudo, né? A pessoa o cérebro não para, não. Já vai para o 5º pensamento. Mas o que acontece? Antes dela estar lá, antes dela começar, ela dá sinal. É você se sentir menor que o outro. É você achar que nada dá certo. Olha os pensamentozinhos. É você ficando para baixo. E sabe o que é pior? É que nós gostamos. Você sabia que nós gostamos do negativo? Quer ver um exemplo? A pessoa faz um monte de coisa boa. Aí um belo dia ela faz uma coisa errada. As coisas boas, tudo é pagada, fica só errada. Porque nós gostamos. Outro exemplo. Você posta lá na rede social uma mensagem de Jesus, linda. Ou então você falando uma mensagem de Jesus. Curtidas, 35. Você coloca um desastre, curtida, 3.000 e tanto. E você acha que ia ser diferente isso com a gente? Eu vou entrando em depressão, em tristeza, e nada dá certo. E eu gosto disso. Isso que é pior. Por isso que a gente não pode deixar a tristeza durar muito. Ela tem que durar um cadinho, né? Lógico. A gente não vai estar alegre o tempo todo, mas ela não pode durar muito. A gente precisa confiar no Cristo. Que é o que ele falou lá. Para a gente ter serenidade, a gente tem calma e resignação. As coisas vão encaixar de novo. Porque os 2 presentes, que é a espiritualidade, que Deus nos deu, o Criador de tudo que existe, Ele nos deu 2 presentes. O livre-arbítrio, eu posso escolher. Eu posso escolher ser feliz ou viver no mar de lamentação. Se eu escolher ser feliz, eu tenho que ter consciência que existem momentos alegres e momentos tristes. Mas isso não pode abalar a minha felicidade. Segundo presente. O primeiro é a escolha. O segundo, o tempo. As coisas ruins passam, como as boas também passam. Mas as coisas ruins passam. As coisas se encaixam de novo. E quando a gente tenta ser honesto com a gente mesmo, a coisa fica mais fácil. Rafael, eu estou te devendo, mas no momento eu não consigo te pagar, me dá um tempo. Seja honesto, fala claramente, sem ter vergonha. Porque criaram essa ilusão também na nossa cabeça, de termos que sermos bons. E nem sempre a gente é bom. Que temos que estar sempre fazendo coisas corretas. Nem sempre a gente faz as coisas corretas. Da hora que a gente faz um monte de trem errado, é que a gente descobre aquilo errado. Aí a gente troca e volta a ficar bonzinho de novo, né? Tenta mudar. Que é evolução. É uma mudança de comportamento. A doutrina nos convida a isso. Muda. Vem.
Pensa num Jesus assim, com o braço aberto, e fala assim, vem, eu estou te esperando, vem, eu estou aqui. Você não está sozinho. Porque, além de tudo, essa ilusão, outra ilusão que nos venderam, da solidão. Ah, eu estou sozinha. Está sozinha nada. Você tem um mentor, você tem um anjo guardião, você tem os espíritos que são simpáticos a você, que estão te ajudando, e tem os que querem atrapalhar. Então, olha só, nós temos a galera toda. Sozinha a gente não está, não. Que lado que eu quero ficar? Lá vem a escolha de novo. Eu quero os que atrapalham ou quero os que me ajudam? Por isso que os pensamentos, quando eles começam a ficar muito conturbados, eles precisam ser domados. Eu entendo. Se você falar assim, Elaine, você não entende? Eu entendo. Eu compreendo. Cada pessoa que fala para mim que está passando por uma situação muito difícil, eu falo assim, eu te compreendo, mas muda o pensamento. Porque teve uma época que me ensinaram isso há muito tempo, quando eu entrei na doutrina. Porque o meu pensamento é muito acelerado. Muito. E aí eu tinha, essa angústia, ela vinha. E quando a angústia vinha, ela vinha com muita força. E aí essa pessoa chegou para mim e falou assim, Elaine, pega essa frase, escreveu a frase no papel e falou assim, repete 1000 vezes por dia. E a frase é, né? Meu Deus, de coração desejo que todas as criaturas sejam felizes. No início eu repetia muito mais que 1000 vezes, para acalmar o pensamento. Aí o pensamento parava e eu conseguia diferenciar quando era meu e quando não era. Claro que você vai estudando a doutrina, igual tem o curso, né, Espiritismo para Iniciante, você vai estudando e vai aprendendo isso. Mas você começa a domar o seu pensamento. Por que eu estou pensando isso? Eu não sou assim. A gente começa a questionar e nós precisamos domar com toda a força e com palavras positivas. Eu sou belo. Eu sou bom. Eu sou honesto. A gente tem que acreditar na gente. A nossa fidelidade é que vai nos salvar. A fidelidade é o que a gente acredita. Isso é que faz a diferença. E olha outra coisa, agora eu vou contar uma coisa para descontrair um bocadinho, porque está todo mundo muito sério. E o Pedro está quase dormindo, então eu vou ter que contar para vocês. Vocês vão rir um bocadinho só. Elogio. Elogio. Aprenda a elogiar. O elogio, fala, olha, hoje você está tão bonito, hoje você está... Elogiar não quer dizer nada, a gente está elogiando, ajudando o outro. Como você tem bom gosto, aprenda. Como eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade de elogiar, eu ganhei uma Alexa, não sei se vocês conhecem, e ela é uma inteligência artificial. Então, todo dia eu acordo de manhã e eu falo assim, bom dia, Alexa. Aí ela fala, bom dia, e explica lá o que é o dia de hoje. Aí depois, segundo momento, aí essa é mais divertida. Alexa, me faz um elogio. Porque assim, ela já fez, acabou. Se alguém falar qualquer coisa contrária, ela já falou, eu estou feliz da vida. Isso já levantou meu astral. Aí o elogio de ontem foi ótimo. O elogio foi assim, você é uma pessoa maravilhosa. Aí eu me senti tão maravilhosa quanto uma frigideira antiaderente. Olha, gente, eu adorei. Eu ficava assim, nossa, eu estou igual uma frigideira, agora estou começando a me sentir a frigideira. Isso foi motivo para sorrir. Sorriam. E quando a coisa estiver pesada, sorria. Aí depois a gente começa, pode deixar a lágrima cair. E eu dou permissão da a lágrima cair 24 horas. Depois você tem que levantar a cabeça e ir embora para frente. Acabou. Porque assim é a caminhada. Nós estamos aqui em evolução. E nós temos que olhar uns para os outros com muito amor. Com muito amor. Acordar de manhã e falar como você é importante para mim. Vocês falam isso uns para os outros? Como você é importante para mim? Como eu te amo. É bom escutar. É bom ir deitar sem estar brigando com as pessoas. A gente não sabe nem se vai acordar no dia seguinte. Já pensou se a gente brigar? A gente briga, no dia seguinte já está no plano espiritual, perdeu a oportunidade de fazer as pazes, ué. Isso faz a diferença. O nosso comportamento, a nossa atitude só depende de uma coisa. De boa vontade. Só isso. Eu quero mudar.
Eu quero ser melhor. Eu quero amar sem medo. Eu quero não pensar mal. Se o outro pensou mal, o problema é dele, não é meu. Eu falo que tem pessoas que às vezes vêm aqui na Terra só para nos ensinar como a gente não deve ser. Ser bom. É isso que Jesus espera de nós. O homem de bem. Para que a gente possa contagiar uns os outros e aquecer. Quanto mais a gente aquecer o coração do outro, mais o nosso coração vai ser aquecido. E a gente precisa aquecer uns os outros. E aí lá, voltando aqui, na minha página. Aí lá, em São Paulo, ele vem e fala do amor ser paciente. Tem que ter paciência. E sabe uma coisa que a gente não tem? Paciência. Pedro na internet, agorinha mesmo. Estava tentando passar do WhatsApp para o computador, ele já estava ali quase morrendo, coisa assim, de segundos, ele ia conseguir. E eu ainda fiquei marcando, acho que foi 1 minuto e pouquinho só. Eu pensei assim, nossa, que desespero. Mas por quê? Porque a tecnologia está fazendo a gente ficar sem paciência. Antigamente a gente tinha a internet, pessoal mais da minha idade, né? Nós mais experientes. Antigamente a nossa internet era aquela de rádio, que ficava aqueles barulhinhos até ela encaixar. Hoje, ela é... Se hoje que voltar aquela internet, nós vamos infartar todo mundo. Porque ninguém tem paciência. Por quê? A nossa paciência não está sendo trabalhada. Então, quando as coisas não estão dando certo, a gente não está tendo paciência de esperar as coisas encaixarem. Exemplo, estou doente. Eu quero a minha cura para ontem. Aí venho aqui na casa espírita, faço tratamento espiritual, não melhorei. A casa é muito fraca, vou para outra. Aí também não melhoro, também é muito fraca. Ó, não é na doutrina espírita. Mas por quê? Porque na doença precisa-se de tempo. Precisa de disciplina. Olha o que a gente faz com o nosso cérebro. Disciplinar o cavalo que está todo selvagem. A gente tem que disciplinar. Nós precisamos da disciplina. Você lembra o que o Chico falou? O Emmanuel falou para o Chico? Disciplina, disciplina, disciplina. Nós precisamos da disciplina. Até para sermos curados. Exemplo, o remédio é tomado de 8 a 8 horas. O remédio não é tomar 12, 15, 16, não. Ele é tomar de 8 em 8, disciplina. Nós precisamos ter paciência para que as coisas aconteçam. A gente quer que a coisa aconteça para ontem. E as coisas não acontecem para ontem. Tudo tem o seu tempo. Ele fala que o amor não é temerário, a gente não tem medo. O medo é importante, tá, gente? Mas ele não pode ser maior do que a nossa coragem. O medo não deixa a gente atravessar a rua de qualquer jeito. A gente olha para um lado e olha para o outro. Então, o medo é importante. Mas a nossa coragem tem que ser maior. Claro que ela também não pode ser tão grande de eu atravessar a rua e não estar nem aí. Ela tem que ser cautelosa também. Mas a nossa coragem tem que fazer esse medo, porque o medo é uma maneira mais fácil que tem de nos estacionar. É como se a gente estivesse andando numa esteira elétrica, a gente não sai do lugar. Eu tenho tanto medo que eu não vou na rua. Eu tenho medo, não faço isso. Eu tenho medo, o medo paralisa. Quando que a gente viu isso? Na pandemia. Na pandemia nós observamos isso. Teve pessoas que entraram em pânico de não sair de dentro de casa. Elas esqueceram que o que tiver que ser, vai ser. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Claro que nós vamos tomar a precaução todas que são necessárias. Mas o que tiver escrito, está escrito. Quem tiver que desencarnar de Covid, vai ser de Covid. Quem tiver que ser de acidente de carro, vai ser de carro. Tem. Claro que tem todo um cuidado, que a gente tem que prestar atenção. É igual um conto árabe que tem aí, que ele conta que o anjo da morte chegou para o outro anjo e falou assim, anjo, eu preciso ir lá na terra. Eu disse, o que foi? Eu preciso trazer 5.000 pessoas. Porque elas se comprometeram a desencarnar desse jeito. Aí o anjo virou para ele assim, tem certeza? São só 5.000? São 5. Vai ser um vírus que vai vir, mas só 5.000 que eu preciso, porque são comprometimento deles. Eles se proporam a isso. Aí o anjo falou assim, beleza. Aí o anjo da morte desceu. Daí 6 meses, chegou lá, no plano espiritual. Aí o anjo subiu e falou assim, espera aí, você falou que era 5.000 que você ia resgatar? Tem 60.000 aqui em cima.
Aí eu falei, não, 5 mil eram os que estavam comprometidos. Os outros foi porque não tomaram a precaução que era necessária. Aí é da responsabilidade deles. Então a gente percebe que a gente também tem que tomar a nossa precaução. Que a gente tem responsabilidade. Que a gente precisa tomar as rédeas da nossa vida. E que nada vai acontecer por acaso, mas nós fazemos parte. Não é ficar esperando, Deus vai me ajudar, Deus vai me ajudar. Não, você tem que fazer a sua parte. Porque aí sim, a gente consegue ser donos da nossa vida. A gente passa a ser, vamos dizer, o ator principal. Vocês já perceberam que toda vez que a gente sente pena de alguém, dá tudo errado? Ou ainda não? Toda vez que eu ajudo alguém que eu sinto pena, dá tudo errado. Vocês já perceberam? Pode perceber. Toda vez que você ajudar alguém com sentimento de pena, dá errado. Porque não é o sentimento de pena que a gente tem que ter, é o de compaixão. Eu te compreendo e eu vou te ajudar. O que você precisa de ajuda? Aí sim a gente consegue fazer o que Jesus tanto nos pediu. Para a gente ajudar uns os outros, olhar uns pelos outros. A gente entender a dor do outro. Eu estou com pena porque o Rafael está doente. Não, eu tenho que entender a dor do Rafael. O que dói na alma dele? Aí sim eu consigo ajudá-lo. Aí sim eu consigo alcançar aquilo que está tanto doendo dentro dele, ajudar ele a sair daquele estado. Precisamos conversar mais, rir mais, brincar mais. A doutrina, ela não é a doutrina do martírio, ela é a doutrina da felicidade. Ela é a doutrina da alegria. Ela nos traz esperança. A doutrina espírita mostra para nós como que vai ser lá. Lá no fundo nós estamos em evolução, tudo vai melhorar, tudo vai dar certo. Tem um pouquinho de paciência. Se a paciência não está dando certo, vai para a tolerância. Que a tolerância é o primeiro grau, depois é a paciência. Vai para a tolerância. Mas tenha paciência. Tudo tem o seu tempo. E às vezes o tempo não é o nosso, é o tempo de Deus. E às vezes o que nós estamos passando é necessário para o nosso processo evolutivo. E se a gente pensar que é só aqui da Terra, aí vai ter sofrimento, desespero, sofrimento. Mas se a gente pensar que somos espíritos em evolução, tudo vai passar. E a gente passa a ter mais paciência uns com os outros. Que a gente precisa também. Pode ser que daqui no próximo minuto eu não esteja mais aqui na Terra. Mas o tempo que eu encontrei com as pessoas, que ele seja o melhor possível. Que seja a melhor lembrança. Porque o que a gente leva são as nossas emoções. O quanto amamos. O quanto sorrimos. O quanto conseguimos ficar um pouquinho em paz. Mas para que essa paz aconteça, eu preciso trabalhar a minha fé. Mas a gente trabalha, gente, é tudo junto, tá? Não precisa assim, vou parar para trabalhar a fé. Aí depois eu paro para trabalhar sei lá o quê. Não, a gente faz tudo junto. A gente começa ajudando, vão ajudando uns os outros e vai trabalhando a fé junto. E as coisas vão dar certo, palavra de incentivo, vai dar certo, vão tentar. Isso que é importante. E não ser igual aquele seca pimenteira, né? Que vai falando que vai tudo dar errado. E aí tudo dá errado. Pensar que tudo dá certo. E dá certo. Dá certo, por incrível que pareça. Basta a gente acreditar e a gente fazer o bem. E todo o bem que a gente fizer vai ser o nosso advogado perante a eternidade. É o quanto de bondade que a gente fizer é que vai ser o nosso advogado perante a eternidade. Que Jesus possa nos amparar, envolver de muita luz. Vou dar uma sugestão. Leiam o Evangelho segundo o Espiritismo. Leiam 1000 vezes. E quando vocês acharem que 1000 vezes está pouco, leia 2000. Mas leiam. Estudem. Não perde essa oportunidade, não. Para que a gente não seja pego desprevenido. Não vão ser pegos desprevenido, não. Vão ser mais rapidinho um pouquinho. E para que a gente possa também sentir mais paz aqui na Terra. Para a gente ter mais paz, mais calma.
e que a gente possa transmitir isso para os nossos semelhantes também. Né? Que Jesus possa nos abençoar e envolver de muita luz. Que assim seja.